Salve gente perdida, aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. Ainda estou por aqui no banquinho. Vou mandar um salve para a turma dos 4 pilares, as 4 travessias e do teto. Agradeço e peço desculpas pelo incômodo. Dito isso, lá vou eu para o capítulo 2 do menino que comia dedos. E bem, para começar, esse capítulo continua sendo acelerado e, da mesma forma que o primeiro, coisas continuam faltando. E bem, o título é Execução Secreta. Então voltamos no presente, porém, não é uma continuação direta do capítulo 1. Voltamos com a apresentação do Satoru Gojo, um cara magro, alto e de cabelo branco e, por algum motivo, ele usa uma venda nos olhos. Para efeito educacional, esse é o cara com quem o Megumi fala no capítulo 1. Muito bem, numa sala fechada, o Satoru explica para o Itadori que está preso por cordas e selos ao chão, que ele foi condenado à morte. E aí já começam as minhas críticas. O Itadori até ontem tinha uma vida comum. Em algumas horas, ele aprendeu sobre espíritos, feiticeiros, maldições e até teve o corpo possuído. E, achando pouco, ele acabou de ser condenado à morte. Mas, nenhuma das suas reações podem ser consideradas normais. O cara é uma máquina. Não chora, não sente medo e mesmo sem nunca ter praticado uma arte marcial, ele consegue lutar como se fosse um veterano. Um combo que me retira qualquer simpatia que eventualmente eu pudesse ter pelo personagem. Mas enfim, com a sentença revelada, temos um retorno ao passado para mostrar o que aconteceu. Então vemos a chegada do Satoru e aprendemos que ele consegue ver, mesmo com os olhos vendados. E ele consegue ver algo que é uma curiosidade para mim. Eu queria que fosse mostrado como aconteceu a fusão do Itadori e o dedo. Esse dedo se dissolveu numa gosma nojenta e podre. O dedo ainda existe preso no estômago ou na garganta, como uma espinha de peixe. A verdade é que a fusão foi instantânea porque ele come e 2 segundos depois já está possuído. Enfim, queria entender como isso aconteceu, mas infelizmente, esse já é o capítulo 2 e não existe tempo para esse tipo de coisa. Porém, temos tempo para uma luta que não significa nada. Assim, se é a primeira experiência com a história, o Satoru parece ser super foda. Mas, se você tem um conhecimento mais profundo, essa luta é ridícula. É a mesma coisa que assistir uma luta entre um veterano lutador de boxe no auge da sua condição física e mental, enfrentando uma criança no período da alfabetização. Apesar de que o propósito dessa luta era, ou gosto de acreditar, que era sobre a capacidade do Itadori liberar o Sukuna e o prender de novo. O que poderia ser uma merda terrível. Imagina, toda hora que o Itadori não conseguisse lidar com os problemas, ele só vem e solta o Sukuna para resolver tudo. Iria ser uma merda do tamanho de Brasília. Mas enfim, voltando ao ponto principal, o Sukuna é liberado e o Satoru amassa o espírito durante 6 segundos. Inclusive, fica até um mistério que será respondido no futuro. Mas, durante a luta, o Sukuna fica surpreso com a velocidade do Satoru, no entanto, ele percebe que existe um segredo nessa velocidade toda. Outro mistério levantado é a barreira invisível que o Satoru ergueu na sua frente para bloquear os destroços da escola. E falando sobre destroços, está aí outra coisa que faltou. Cadê a repercussão? Ninguém ouviu os estrondos vindo da escola. Teve aula normal no dia seguinte? Tipo assim, era para a gente ver essa repercussão, certo? Nem que fosse uma notícia sobre algum vazamento de gás ou coisa do gênero. No dia seguinte, parece que não aconteceu nada. Sendo que teve até um aluno que foi parar no hospital. E o Iguchi é outro detalhe curioso, já que ele vai parar no hospital e a única pessoa que faz companhia é a Sasaki. Mas irei segurar isso por enquanto. E bem, a luta acaba com o Itadori assumindo o controle do corpo no final dos 10 segundos. Curiosamente, o Sukuna não entende como o Itadori consegue controlar o corpo livremente. Se não me engano, existe uma explicação por trás disso, mas não cheguei nessa parte ainda. Ainda assim, não consigo gostar de como o Itadori comeu o primeiro dedo. Parece script de jogo onde só existe a opção comer o dedo. Enfim, o Itadori assume o controle e o Satoru decide apagar o garoto. A ideia dele é boa. Com o Itadori inconsciente, teoricamente, ele seria incapaz de se defender caso o Sukuna tente assumir o corpo. Então, se ao acordar, ele ainda for o mesmo, como o Satoru diz, Itadori será um receptáculo em potencial. Já o Megumi decidiu ser contra as regras e pediu que o Satoru impeça a execução do Itadori. Ele se sente culpado, e sem dúvidas ele é. O maior culpado de tudo isso é o Megumi. E isso é algo que sinto falta. Tipo assim, em momento algum, até onde consigo me lembrar, a gente vai ver o Megumi olhando para esse dia com um sentimento de culpa. Porque assim, tudo que acontece nessa escola é culpa dele.
Ele não se esforçou para achar o dedo, ele não usa os seus poderes nem para procurar o dedo e muito menos para chegar na escola, e esse atraso na hora de chegar na escola fez muita falta. Sem falar que o espírito que, entre aspas gigantes, força o Itadori a comer o dedo só está lá porque ele permitiu. Ele poderia ter eliminado o espírito ou usado os seus Shikigamis para fazer isso. No entanto, em momento algum vamos ouvir o Megumi lamentar isso ou se culpar por isso. A discussão vai ser outra, uma discussão que também não vejo como certa, mas não vou colocar a carroça na frente dos bois. E enfim, o Megumi quer salvar o Itadori e o Satoru se compromete em ajudar. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho e o Itadori foi sentenciado à execução. E essa é a primeira vez que vemos o Itadori com uma expressão condizente com a sua situação. Porém, a situação dele não é tão ruim quanto parece. O Satoru explica que o Sukuna foi um ser que possui 4 braços e por algum motivo, os seus 20 dedos das mãos foram transformados em talismãs. Como isso foi feito, como exatamente dividiram uma existência em 20 partes, ou por que escolheram os dedos, nada disso é explicado. Mas o que ele sabe é que a escola possui 6 desses dedos. Ele também, usando uma força invisível, joga um desses dedos na parede, abrindo uma pequena cratera na parede enquanto o dedo fica ileso. E a parte mais interessante é a reação do Itadori, que acabou de ver algo surpreendente, mas ele parece mais surpreso com o estrago na parede do que um dedo empurrado por um poder invisível. Enfim, voltando para a explicação, o Satoru diz que os dedos se tornam cada dia mais fortes. E além de serem, por algum motivo, indestrutíveis, até para ele, ninguém é capaz de acompanhar o aumento de poder dos dedos. Isso é algo que também não é explicado, o porquê de os dedos estarem recebendo um aumento de poder. Se é algo exclusivo do Sukuna ou se todo objeto amaldiçoado é assim e, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais forte. Isso não é explicado ou eu perdi a parte que explica. Lembro do Megumi falando sobre como os selos enfraquecem com o tempo. Mas enfim, uma coisa é dita, como os dedos do Sukuna estão ganhando poder de forma acelerada, nenhum criador de selo é capaz de acompanhar. Como os selos são criados também não é explicado. O que temos é que todo selo criado está sempre atrasado e os dedos não estão mostrando sinais de parada. E é aí que entra o Itadori. Por algum motivo, o Itadori é capaz de absorver as partes do Sukuna de forma que, se ele morrer, essas partes absorvidas também deixarão de existir. Satoru explica que os velhos que compõem o alto escalão da escola queriam eliminar o Itadori o mais rápido possível. E assim, não dá nem para dizer que os velhotes estão errados, o Itadori e o Sukuna não são de confiança. Mas, entretanto, o Satoru usou a sua influência para suspender a execução. E a suspensão é com uma condição: o Itadori deve absorver todos os 19 dedos perdidos e quando estiver de barriguinha cheia, aí sim, guilhotina. Dito isso, eu acho fofo como a situação é colocada. Como se de fato existisse dúvida sobre a escolha. Morrer agora ou morrer depois de consumir os 20 dedos. Pense numa dúvida cruel, porém, a autora realmente cria toda uma expectativa como se existisse a possibilidade dele não escolher viver. O que, se pensar bem, não é exatamente impossível. Itadori e Megumi se dão bem por causa disso, os dois vivem com um propósito muito claro em mente. Mas enfim, o Itadori não responde, mas por algum motivo ele recebe permissão para sair. É um pouco confuso porque não é explicado onde ele foi preso também. Mas enfim, recebendo permissão para uma saidinha, o Itadori resolve ir até o hospital visitar o Iguchi. E aí temos a cena onde o Iguchi parece estar em coma, mas não tem nenhum equipamento monitorando nada. Também não tem um familiar do Iguchi, na sala só temos a Sasaki. O que é bem comum, em todo hospital, gratuito ou particular, é super comum a companhia do paciente ser uma adolescente que nem da família é. Fora que é um desespero absurdo. Esse é só o 2º capítulo, e já não existe tempo nem para uma despedida coerente. Tipo assim, Iguchi e a Sasaki eram amigos o suficiente para arriscar a própria vida, mas não são amigos o suficiente para ele se despedir com mais calma. Também não existe nem tempo para a cremação do avô. Nem parece que é o capítulo 2, pela correria, o mangá vai acabar em 10 capítulos. E falando sobre a cremação, o Satoru aparece lá, ele é o provável motivo do Itadori ter recebido essa liberdade provisória. Mas bem, a dupla está lá onde o avô está sendo cremado. Para mim, seria interessante ver o processo, mas também não é algo que realmente faça falta. Dito isso, o meu maior incômodo é que o passado do Itadori meio que não tem relevância na história. A minha impressão é que esse Itadori nasceu no capítulo passado, naqueles últimos segundos de vida do avô, sendo que ele deveria ser uma construção desses 15 anos que a gente não sabe nada. Por exemplo, por que ele colocou tanto peso em um pedido do avô?
E ele diz que o avô foi como um pai, mas isso não diz muito. Inclusive, isso é interessante comentar. Essa semana, e estou falando do dia 8 de agosto, vi uma notícia sobre como Naruto, um mangá que foi encerrado há 10 anos e a animação que terminou há 8 anos, e mesmo assim, estamos em 2025 e a animação está batendo recordes de transmissão na Netflix. E olha que é Naruto, a lendária animação que tornou o ódio por fillers algo natural. Além de ter mais de 500 episódios. Dito isso, acho que sei o porquê Narutinho, 8 anos depois, ainda é tão assistido. Eu acredito que a Frieren também vai ser grande pelos mesmos motivos. Tipo assim, você acompanha o Naruto e conhece o personagem. Você sabe qual é a comida favorita dele, você também tem uma construção de personalidades e motivações que fazem você concordar e discordar com os personagens da obra. Enquanto que em Jujutsu isso é bem limitado. Em especial o Itadori, não se sabe nada sobre ele. E isso acaba distanciando as pessoas com o tempo. Enquanto Naruto fez uma galera querer comer lamen, o que o Itadori nos traz? Vontade de comer dedos? E outra, em Naruto tem um lance também. Você acompanha os personagens envelhecendo. Isso acontece em Frieren também, não só o envelhecimento dos personagens como os gostos pessoais de cada um, e por isso acredito que será uma história que vai romper gerações. Enquanto Jujutsu, a história se passa em no máximo 2 anos. Ninguém envelhece e, mesmo vivendo meses de estresse máximo, ninguém sai maluco. Mas, por que entrei nessa? Entrei nisso porque o Itadori, mesmo com todas as motivações necessárias, ainda vai caçar motivação para tomar a sua decisão. E ele não precisa, ele já tem as maiores motivações possíveis, que são, o propósito dado pelo avô, que em momento algum ele pensou em ignorar e, obviamente, se manter vivo. Porém, ele ignora isso e vai buscar outra motivação. Ele pergunta se, ao absorver os dedos do Sukuna, isso iria fazer com que os casos de maldições diminuíssem. O Satoru diz que sim, o que não me faz muito sentido, também não existe uma explicação do porquê vai diminuir e, até aí, tudo normal. Mas, ao saber que teria um impacto positivo, ele aceita comer. O que dá a entender que, se a resposta fosse não, ele iria se recusar a absorver os 20 dedos. O que faz todo sentido. E sobre fazer sentido, o Itadori depois de comer o dedo, ele vem com 3 frases incríveis. A primeira é, o dedo é tão nojento que dá vontade de rir. Não entendo que tipo de psicopata é esse que sente vontade de rir ao comer coisas nojentas. E a segunda frase é, não entendo por que preciso morrer, porém, já decidi como quero morrer. Ignorando o fato dessa frase ter toques de uma depressão profunda. A verdade é que o Itadori não decidiu nada, no máximo ele aceitou que vai morrer após comer os 20 dedos, e olhe lá. E outra, imagino que quando o avô falou para ele morrer cercado de pessoas, imagino que seja de pessoas que gostem dele. Ou seja, seguir os planos da escola não é a melhor forma de cumprir essa meta. Inclusive, uma coisa que acabei de pensar. Seguindo a lógica básica de todo mangá desse gênero, esse deveria terminar com o enterro do Itadori, mostrando várias pessoas no seu último suspiro e velório. Mas enfim, para terminar, a terceira frase é, mas que saco de último pedido. Ou seja, a ideia de ajudar pessoas não é algo que ele se via fazendo no futuro. Isso parece maluco, porque claramente, ele tem uma disposição em ajudar pessoas, ele salva os colegas porque morrer naquela situação era errado. Ele decide absorver os dedos porque quer impedir que mais Higuchis e Sasaki se machuquem. Tudo o que ele fez até agora foi pelos outros, para ajudar alguém, mas aí ele acha um saco seguir o pedido do avô que, basicamente, pediu para continuar sendo ele mesmo. E mesmo achando uma merda, ele vai seguir o pedido porque é um pedido do seu avô, que foi como um pai. Ou seja, seria bom mostrar o porquê o Itadori está tão disposto a seguir o último pedido do seu avô. Porque ele respeita o avô para seguir o último pedido, mas não respeitava o suficiente para ouvir o velho falar sobre os seus pais. Ou de onde vem esse desejo de ajudar as pessoas? Infelizmente, explicar não é o forte desse capítulo. Tanto é que o capítulo termina sem mostrar onde o Itadori vivia, se era uma casa própria ou alugada, se era uma casa ou apartamento. Até onde sei, o Itadori provavelmente estava vivendo num armário e dormindo em pé. Então, saímos de um lugar que não sabemos nada e vamos para um lugar que sabemos menos ainda. E a próxima parada é o Colégio de Magia e Bruxaria de Tóquio. Apesar do nome, não espere ver o Itadori frequentando aulas ou fazendo provas. Coitado, nunca chegou a se formar na vida. Não que seja um problema, agora que ele tem poderes, é impossível passar fome. Mas é isso, o capítulo termina sem aproveitar o momento. Poderia ter a reação das pessoas ao incidente da escola, a reação de familiares do Higuchi e Sasaki. Poderíamos ter conhecido a casa do Itadori e aprendido como ele vivia.
Também poderia ser mostrado como a fusão aconteceu ou pelo menos mostrado um pouco da infância do garoto. Mas infelizmente, não existe tempo para essas bobagens. E é isso, não tenho mais nada a acrescentar. Tchau e até a próxima.